Quando você faz os fotojornalismo, acho que o mais difícil é quando você tenta alertar sobre os problemas que estão acontecendo e as pessoas não dão ouvido. Meu nome é André Leon, eu sou fotojornalista, trabalho cobrindo conflitos armados, guerras, também desastres naturais, questões humanitárias ao redor do mundo. Nos últimos 20 anos eu tenho trabalhado muito nos continentes na África, no Oriente Médio, na Ásia, cobri guerras no Iraque, na Síria, na Líbia. Recentemente a última guerra foi a guerra da Ucrânia, que se iniciou agora no início de 2022. Como foi a percepção pela paixão pela fotografia? Eu não tenho nenhuma paixão pela fotografia, não tenho absolutamente nenhuma paixão por ela, mas eu tenho muito respeito pela tecnologia, né, da fotografia, pelo método da fotografia. O método da fotografia é algo fascinante que me faz, por exemplo, você só faz jornalismo ou fotojornalismo, a fotografia em si, no lugar e na hora que as coisas acontecem, né? Perto, estando muito perto. E isso proporciona uma vivência que poucas outras técnicas ou tecnologias poderiam te proporcionar, né? A fotografia vai te levar próximo a pessoas que estão vivendo questões muito íntimas das vidas delas, questões muito importantes de mudança, né? A história está se fazendo na tua frente enquanto você está lá. Mas eu não faço isso por amor à fotografia, não. Mas a fotografia, como eu disse, eu tenho muito respeito por ela. Ela me ajuda, me leva até esses lugares. E o que te levou a fotografar cenários de guerra? Eu acho que eu ter nascido e crescido num Brasil bastante desigual, numa situação muito, muito precária, né, no interior do estado de São Paulo, sempre me fez pensar o porquê daquilo, questionar o porquê daquilo. Eu nunca aceitei as condições em que eu nasci como algo que fosse por si explicadas, que se explicassem por si próprios, né? Então o questionamento sempre foi uma coisa que eu carreguei dentro de mim, né? Desde criança, desde muito, muito novo. Então esse processo foi se ampliando, se desenvolvendo através do tempo, né, com conhecimento, com outras experiências de vida, até o ponto que os problemas que eu via que aconteciam comigo na cidade de Botucatu também estavam acontecendo em outros lugares do mundo. E eu acho que nós precisávamos, eu não acredito que dê para solucionar Botucatu sem nós solucionarmos, por exemplo, o que está acontecendo na Somália. Eu acho que o mundo nós já temos hoje equipamentos, políticas, já temos os meios, já temos tudo o que é necessário para que todos esses problemas, tanto em Botucatu que ainda existem, ou os da Somália, possam ser resolvidos. Mas por que nós não fazemos isso? Então, na verdade, eu queria me aproximar desses problemas para poder entender por que é que nós não estamos solucionando esses problemas todos, se temos os meios para isso. Quais cuidados você toma para não correr risco de morte ao lidar com esses perigos da zona de guerra? O risco de morte no trabalho de um fotógrafo de guerras é evidente, assim, é iminente, ele está a todo tempo presente no nosso dia a dia enquanto nós estamos trabalhando, né? Esse ano, por exemplo, eu já perdi 3 amigos, né? 3 pessoas, 2 colegas e um amigo. Um na Síria, na Ucrânia, e 2 aqui no Brasil. Então, eu acho que a única coisa que nós podemos fazer, primeiro de tudo, é tentarmos prever o maior número possível de situações em que a situação possa sair do controle. Mas isso é impossível, tá? E eu acho que no jornalismo, na verdade, o jornalismo de guerra sempre foi aquele jornalismo que aceitava que as coisas poderiam sair de controle. E hoje, cada vez mais por questões burocráticas, por questões judiciais, econômicas, a sociedade tem se esquecido disso. Não que seja errado pensarmos na segurança do fotógrafo, do jornalista, absolutamente não. Temos que pensar, mas também nós não podemos deixar que isso impeça que o jornalista vá onde as coisas precisam ser vistas. E o jornalista de guerra sempre foi aquela pessoa que aceitava esse risco, né, que sabia lidar com esse risco.
e que de alguma forma ou outra ele continuava sendo capaz de voltar para casa. Para você ter uma ideia, né, eu tenho mais amigos que morreram na infância vivendo em Botucatu do que amigos que tenham morrido em zonas de guerra fazendo fotografias ou jornalismo. Tá? Eu convivi na minha infância num ambiente muito perigoso, então talvez isso já tenha de alguma forma me preparado para aquilo que acontece numa guerra. O que você faz para que isso não cause tantos danos à sua vida pessoal e à sua saúde mental? Eu acho que a minha vida pessoal, eu consigo, de alguma forma, eu não tento isolar minha vida pessoal absolutamente da minha vida profissional. Até porque na minha vida profissional, ela é cheia de decisões muito pessoais, né? Para você, que risco você quer tomar, que história você quer cobrir, de que ângulo você quer ver esse problema. Então, assim, a minha subjetividade ela está sendo empregada o tempo todo enquanto eu trabalho. Então, não dá para separar muito da minha vida pessoal. Agora, como é que eu mantenho a minha vida pessoal saudável? Eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho meus amigos, eu tenho meus pais, né? Eu tenho pessoas que eu sei que são são importantes, mais importantes do que eu nesse momento, né? No mundo, não nesse momento, mas pessoas que são mais importantes do que eu mesmo. Então eu tento manter a qualidade de relacionamento com essas pessoas, tentar ouvir quais são as necessidades que essas pessoas têm, em que momento eu sou importante na vida deles, né? Isso, para mim, me mantém, dá uma qualidade de vida interna, uma paz interior muito grande. Apesar de que eu sei que todos eles sofrem as consequências, o medo, né, pelo trabalho que eu faço. Qual a situação mais difícil que você já passou ou presenciou nesses mais de 10 anos de fotojornalismo? Todas as situações são difíceis. Assim, individualizar uma seria, de alguma forma, menosprezar outras. Isso eu não gosto. Eu não gosto de estar nessa situação. Mas eu acho que todas as situações são muito difíceis, sabe? Eu acho que o fotojornalista é aquele que... E, na verdade, assim, quando você faz os fotojornalismo, acho que o mais difícil é quando você tenta alertar sobre os problemas que estão acontecendo e as pessoas não dão ouvido, né? Não dão ouvido ou olham aquelas fotografias de uma perspectiva estética, só de uma perspectiva, às vezes até com preconceito, né? Então, o mais difícil é realmente na hora de conversar com as pessoas. É muito difícil. Por exemplo, expressar o que está acontecendo agora, nesse momento na Ucrânia, onde você tem civis que estão perdendo a vida de forma banal, por bombas que são muito grandes, que são lançadas de uma distância muito longe, né, de muito longe, e essas pessoas de um nada morrem, né, de ambos os lados. E tentar convencer as pessoas de que hoje o importante não é necessariamente ter um lado, de que lado estar da guerra, mas ter uma posição anti-guerra por princípio, que, por exemplo, mesmo que nós entendamos que um país determinado tenha mais responsabilidade que o outro, tudo bem isso, mas ainda exigir que as soluções sejam encontradas através de um outro método, senão o da guerra. A grande frustração do trabalho, eu acho que está ali. Eu não acredito que as pessoas, por exemplo, vendo uma foto minha, elas tenham argumentos suficientes para solucionar o problema. Absolutamente não. Eu acho que é importante esse encontro que nós estamos tendo agora, para que eu possa falar assim, olha, existem outras soluções, nós temos que encontrar soluções que não sejam a da guerra. Por exemplo, no Brasil, o Brasil fala-se muito que nós temos uma guerra velada, e absolutamente não temos uma guerra velada, porque nós temos no Brasil uma violência social, e nós não podemos usar métodos de solucionar a guerra para solucionar a violência social, porque se nós fizermos isso, nós vamos estar abusando da violência para resolver a violência, né? Então isso é esse momento, e quando é difícil de falar sobre isso com as pessoas, quando as pessoas não abandonam os preconceitos que elas têm, ou os interesses que elas têm anteriormente, ali é que é a parte mais difícil do trabalho, eu acho. Em algum momento da sua carreira, você pensou em parar de fotografar cenários de guerra? Agora. Eu parei, eu estou bastante convencido a não necessariamente parar de fotografar cenários de guerra, eu acho que isso é muito,
né? Pode ser que eu não preciso abandonar o método da fotografia, como eu disse, porque a fotografia, apesar de não ter nenhuma paixão pela fotografia, de novo, a fotografia pode me levar em lugares onde eu quero estar, né? Mas hoje eu acho que é mais importante pensar do que, na verdade, agir. Eu acho que é mais importante, eu estou tentando, de alguma forma, conseguir um tempo, um espaço, conseguir ajuda realmente da convivência com as pessoas para poder elaborar melhor as minhas próprias ideias, pegar tudo que eu vi, pegar tudo que eu senti, pegar tudo que eu fotografei e tentar criar uma síntese disso, né? Porque eu acho que eu não quero terminar os meus dias sem ter uma síntese, sabe? Sem ter chegado a não uma conclusão, mas a uma síntese, a algo que eu possa ter, de alguma forma, entendido, né? Algo que eu possa ter, de alguma forma, formulado, mesmo que essa formulação seja só mais um número dentro de uma equação, mas que eu tenha a contribuído com alguma coisa. Então, nesse momento, eu sinto que é muito mais importante pensar, refletir, formular, colecionar experiências do que, na verdade, fotografar. Sobre confrontos entre as Forças Armadas do Estado e as facções criminosas, você considera estas áreas uma zona de guerra? Essas áreas não são zona de guerra, né? Elas são áreas onde existe a ausência do moderno. E quando eu falo moderno, não estou falando do moderno de coisas modernas, estou falando do moderno no sentido do homem racional, da racionalidade, tá? Onde as coisas ainda tenham que ser resolvidas através da força, que sejam ainda quase que um pré-revolução industrial, uma coisa onde, por exemplo, a força física, a imposição da autoridade, a revanche, o preconceito, eles ainda falem mais alto do que a capacidade que o ser humano tem de sentar e falar assim, olha, eu ainda não tenho argumentos suficientes para resolver esse problema. Então eu vou agora me sentar, estudar, elaborar, raciocinar, coletivamente tentar encontrar soluções. Nesses lugares não existe isso, tá? E não existe porque tem um motivo para isso não existir. É que nós ainda estamos em construção, né? Não aceitarmos que nós estamos em construção nos traz a buscar as soluções mais rápidas. E nessas soluções mais rápidas, elas dão lucro para quem tem poder da força. Seja o Estado, seja o capital, seja o bandido, seja assim, se eu tenho força, e essa força, no caso, física ou da arma, então viver fazendo com que as pessoas vivam através da violência me dá lucro, né? Me proporciona benefícios, porque eu tenho mais força, eu sei que eu tenho mais força. Não adianta eu ter mais consciência se não é consciência que está sendo usado, né? Eu tenho que ter só mais força, né? Então no Brasil é isso. Nesses lugares nós ainda estamos vivendo temos lugares que as pessoas ainda vivem pela força. E a guerra não é só isso. A guerra é muito mais complicada que isso, tá? É muito mais, ao mesmo tempo mais complicada, mas ao mesmo tempo também mais crua. Porque, por exemplo, o fato de que no Brasil nós não tenhamos ainda uma guerra, não significa que nós não possamos vir a ter essa guerra, né? Todos os países que chegam ao estado de guerra passaram por esse processo de falência da razão até chegarem à guerra. É quando a razão falha absolutamente que a guerra acontece. Então, por enquanto no Brasil nós ainda temos alguma razão. Agora, nós nunca podemos minimizar o fato de que pessoas que sofrem com essa violência, o sofrimento que elas passam é irreversível, tá? Nós temos que pensar assim, a condição em que essas pessoas vivem, por exemplo, em locais, por exemplo, como favelas, ou lugares de muita violência, do abandono, da falta de estrutura, isso tudo é reversível. A dor que essas pessoas sofrem quando elas perdem um familiar, quando, por exemplo, um jovem acaba se envolvendo com o crime, ou quando a polícia, ou quando um policial tem que tirar a vida de um indivíduo, toda essa dor é irreversível.
Não dá mais para reverter, você não consegue ressuscitar ninguém mais para que aquela pessoa tenha uma segunda chance. Nós, enquanto sociedade, nós podemos o tempo todo, se nós usarmos a razão, revertermos aquilo que está causando esse sofrimento. Então, assim, o quanto antes nós começarmos a aplicar mais a razão, o bom senso, no caso, não esquece o termo razão, mas talvez até o bom senso, quanto antes nós fizermos isso, quanto antes nós vamos conseguir evitar que mais pessoas sofram. Eu acredito nisso.